Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em como mistérios intrigantes foram finalmente solucionados por meio de métodos e tecnologias inovadoras. Acompanhe conosco enquanto exploramos casos que, por muito tempo, pareceram insolúveis, mas que revelaram respostas fascinantes. Prepare-se para uma jornada através dos avanços na investigação que transformaram enigmas em resoluções. Vamos começar! O Alasca é uma região marcada por uma beleza selvagem e impressionante, onde sua tundra abriga pessoas generosas. Seus moradores vivem em uma terra de longos invernos escuros, repletos de culturas vibrantes. No entanto, o estado apresenta uma taxa de homicídios consideravelmente acima da média nacional, especialmente quando se trata de crimes envolvendo nativos do Alasca. A população indígena tem 4 vezes mais chances de ser vítima de assassinato. E muitos desses casos passam despercebidos pela mídia, o que faz com que sejam menos resolvidos. Sophie Sergey, nascida em Point Hope em 1971, era uma jovem pertencente à tribo Yupik, cheia de sonhos e esperança. Em 1990, ela recebeu uma bolsa integral para estudar biologia marinha na Universidade do Alasca, em Fairbanks, tornando-se a primeira de sua família a frequentar uma instituição de ensino superior. Para Sophie, sair de uma pequena aldeia com menos de 150 habitantes para estudar no grande campus universitário foi uma grande mudança. Sophie era alegre, com uma personalidade encantadora, rápida no raciocínio e com um senso de humor peculiar. Ela rapidamente fez muitos amigos e se adaptou ao novo ambiente. Em dezembro de 1992, ela foi informada de que precisaria usar aparelho ortodôntico. Para economizar, ela decidiu tirar um semestre e trabalhar como assistente de professor em sua cidade natal. Ela voltou a Fairbanks em abril de 1993 para ajustar seu aparelho e ficou hospedada no dormitório de sua amiga Shirley Woolley. No dia 25 de abril, Sophie e suas amigas foram assistir a um filme e, mais tarde, foram ao Murphy Dome para ver o pôr do sol. Uma foto tirada nessa noite mostra Sophie sorridente brincando na neve. Seria a última foto dela viva. Após retornar ao dormitório, Sophie se reuniu com Shirley e seu namorado Noah. Eles pediram uma pizza e assistiram a filmes no quarto de Shirley. Depois da meia-noite, Sophie perguntou se havia um lugar para fumar, e Shirley sugeriu que ela usasse o banheiro no final do corredor, onde havia uma banheira que ninguém usava. Sophie saiu e disse que voltaria em alguns minutos. Shirley e Noah esperaram por cerca de meia hora, acreditando que Sophie poderia ter encontrado amigos no prédio. Quando Shirley voltou ao quarto na manhã seguinte, encontrou a porta destrancada e percebeu que a cama preparada para Sophie não havia sido usada. Mais tarde, por volta das 14h42, o zelador encontrou Sophie morta na banheira, vítima de um ataque brutal. Sophie, de 20 anos, foi encontrada deitada de costas, ensanguentada e dentro da banheira. Ela havia sido esfaqueada 2 vezes e foi executada com um tiro na nuca a queima-roupa. Suas pernas estavam dobradas e seus braços levantados acima da cabeça. Havia indícios de fluido masculino em seu corpo. Apesar de o tiro ter sido disparado contra o crânio de Sophie e dos quartos do dormitório estarem a menos de 6 metros de distância, ninguém em Bartlett Hall ouviu o disparo. Contudo, uma estudante que estava no banheiro próximo relatou ter escutado vozes e ruídos por volta da 1h30 da manhã, seguidos por um som estranho, como um estalo. Ela acreditou que fossem fogos de artifício. Embora fosse possível que o assassino fosse um estudante, não se podia descartar a hipótese de alguém de fora, já que na época a segurança era notoriamente falha. Além disso, 2 meses antes, uma moradora de Bartlett Hall havia acusado jogadores de basquete de agressão sexual, e casos semelhantes ocorreram anteriormente, evidenciando os problemas de segurança no campus. O caso permaneceu sem solução por décadas, até que, em 2018, novas tecnologias de genealogia genética foram aplicadas às amostras de DNA coletadas no corpo de Sophie. O DNA foi rastreado até Stephen Downs, um ex-aluno do campus que morava no mesmo dormitório que Sophie na época de sua morte. Steven, que vivia uma vida tranquila como enfermeiro no Maine, foi identificado quando sua tia enviou seu DNA para um site de genealogia. Durante seu depoimento à polícia,
Steven alegou que, no momento do crime, estava assistindo filmes em seu quarto com outros alunos, o que, segundo ele, impossibilitaria estar em 2 lugares ao mesmo tempo. No entanto, sua namorada, Kate, testemunhou que ele saiu e voltou ao quarto várias vezes naquela noite, especialmente nas primeiras horas da madrugada. Além disso, o DNA de Steven foi o único encontrado na cena do crime. Kate e sua ex-colega de quarto também confirmaram que ele possuía uma pistola calibre 22 em seu dormitório, o mesmo calibre usado para tirar a vida de Sophie. Em 10 de fevereiro de 2022, Steven foi declarado culpado pelo assassinato de Sophie, sendo sentenciado em setembro a 75 anos de prisão. Seus advogados alegaram que a sentença era severa, já que Steven tinha 48 anos e dificilmente viveria até os 103 para cumprir toda a pena. Eles destacaram que nos últimos 30 anos ele havia sido um cidadão exemplar, trabalhando como enfermeiro e cuidando de milhares de pacientes. Pediram uma sentença mais leve, com menos de 20 anos, para que ele pudesse ao menos ver seus pais novamente. O juiz Thomas Temple, no entanto, lembrou que desde 1993, Sophie nunca mais pôde abraçar ninguém, e ninguém jamais poderia abraçá-la novamente. O apelo de Steven foi negado, e ele só poderá solicitar liberdade condicional em 2047, após cumprir 25 anos da sentença. Descrito por aqueles que o conheciam como um raio de sol, Dylan Redwine era um adolescente amigável, engraçado e extrovertido, que cresceu no sudoeste do Colorado com seu irmão mais velho, Corey, e seus pais, Elaine Hatfield e Mark Redwine. Dylan adorava pegadinhas, videogames, atividades ao ar livre e beisebol, mas acima de tudo, ele gostava de ser brincalhão. Seus entes queridos diziam que ele tinha uma risada aguda que fazia todos rirem, exceto seu pai. Mark, um homem de poucas emoções além da raiva, lançava uma sombra sobre a casa dos Redwine, sempre discutindo com sua esposa Elaine e perdendo a paciência. Isso levou a um divórcio complicado. Mark se mudou para as periferias de Durango, no condado de La Plata, enquanto Elaine, Corey e Dylan começaram uma nova vida em Colorado Springs. Eventualmente, Elaine conheceu um novo parceiro, Mike, que se mostrou um bom modelo para seus filhos. Em 18 de novembro de 2012, Dylan, com apenas 13 anos, voou sozinho para Durango para passar o dia de ação de graças na cabana de Mark. Foi uma viagem que ele fez contra sua vontade, pois após ver como seu pai havia tratado sua mãe durante o processo de divórcio, Dylan sentia-se desconfortável na presença de Mark. Além disso, ele e seu irmão haviam visitado a cabana de Mark no ano anterior e tiveram uma péssima experiência ao testemunhar um lado do pai que nunca haviam visto antes, um lado que será mencionado mais adiante. Na noite anterior ao seu voo, Dylan passou a noite na casa de seu amigo próximo, Joseph, que percebeu que Dylan não estava com seu habitual espírito alegre. Ele realmente não queria ir, lembrou Joseph. Eu podia ver o medo nos olhos dele. No entanto, os sentimentos pessoais de Dylan não contavam para nada, pois um juiz havia concedido a Mark o direito de visita, e ele insistiu em ver seu filho. O irmão mais velho de Dylan, Corey, também foi convidado, mas com 19 anos e mais autonomia, decidiu não ir. Uma decisão que o assombra até hoje. Essas imagens mostram Dylan chegando ao aeroporto do condado de Durango-La Plata às 17 horas e 46 minutos, pouco antes de encontrar seu pai. De lá, os dois passaram por um Walmart local para comprar alguns DVDs. Esta imagem, capturada às 19 horas e 5 minutos pela câmera de segurança da loja, é a última foto conhecida de Dylan com vida. Após sair da loja, eles passaram em um drive-thru do McDonald's e seguiram para a cabana isolada de Mark no meio da natureza. Ao chegar, Dylan pediu permissão a seu pai, Mark, para passar a noite na casa de um amigo próximo, mas Mark recusou. Secretamente, Dylan havia combinado de encontrar esse mesmo amigo às 6h30 da manhã seguinte, pois não queria passar mais tempo com seu pai. Às 6h46, o amigo enviou uma mensagem para Dylan perguntando onde ele estava, mas não recebeu resposta. Às 17 horas do dia 19, Mark foi ao escritório do xerife e relatou o desaparecimento de Dylan. Ele afirmou que ao sair de casa naquela manhã, havia deixado o filho dormindo no sofá, e ao retornar, Dylan não estava mais lá.
Uma busca extensa foi iniciada e não foi encontrado nenhum vestígio de Dylan, nem nas florestas, nem nos cânions, nem nas montanhas. Estranhamente, Mark optou por não participar da busca na primeira noite, preferindo ir para a cama, em vez de procurar seu filho com uma lanterna. Nos meses seguintes, ele fez várias aparições na TV, pedindo informações sobre o paradeiro de Dylan, afirmando estar disposto a fazer qualquer coisa para trazer seu filho de volta. Mark até permitiu que a polícia investigasse sua cabana, onde foram encontrados alguns vestígios de sangue de Dylan na sala de estar. Mark justificou isso, dizendo que era resultado de uma lesão no futebol, o que parecia plausível. No entanto, os detetives pediram que Mark fizesse um teste de polígrafo, que ele falhou, especialmente na pergunta: "Você sabe onde Dylan está?" O detector indicou que ele estava mentindo, mas como esses testes não são 100% precisos e sem provas conclusivas de crime, os investigadores tiveram que liberar Mark. Contudo, uma pessoa que estava completamente convencida da culpa de Mark era Elaine, a mãe de Dylan. Ambos os pais apareceram juntos no programa Dr. Phil, com Elaine acusando Mark de saber mais do que estava admitindo, e Mark culpando Elaine, sugerindo que Dylan não estava feliz e provavelmente havia fugido. Corey, o irmão mais velho de Dylan, também participou do programa e acusou abertamente o pai de matar Dylan. Apesar de negar qualquer envolvimento no desaparecimento, Mark se recusou a fazer um segundo teste de polígrafo. As buscas por Dylan continuaram por meses, com as autoridades vasculhando montanhas e o reservatório do Lago Valecito. Finalmente, em 25 de junho de 2013, os investigadores encontraram parte dos restos mortais de Dylan em uma área remota, a cerca de 8 milhas da cabana de Mark e a menos de 100 metros de uma estrada de terra isolada. O crânio de Dylan só foi descoberto em novembro de 2015, a cerca de 1,5 milhas de onde os seus restos mortais foram encontrados. Uma análise revelou que ele havia sido morto após ser atingido na cabeça com um objeto contundente. Esse foi o avanço que as autoridades aguardavam: a confirmação de que Dylan havia sido vítima de homicídio. Uma investigação mais detalhada na casa de Mark revelou traços de sangue de Dylan por toda a sala de estar. Cães farejadores também detectaram o cheiro de restos humanos, não apenas na sala de estar, mas também na parte traseira da caminhonete de Mark. Mark foi preso em 17 de julho de 2017, mas devido a atrasos, o julgamento só ocorreu em 2021. Durante o julgamento, foi revelado o possível motivo que teria levado Mark a matar seu filho. Um ano antes do desaparecimento de Dylan, ele e Corey, seu irmão, haviam visitado a cabana do pai e, ao mexerem no laptop de Mark, encontraram imagens perturbadoras. Fotos de seu pai usando maquiagem, uma peruca e lingerie vermelha, comendo o que parecia ser fezes humanas de uma fralda usada. Também havia fotos de Mark usando a mesma fralda. Os dois irmãos perderam o respeito que ainda tinham pelo pai. Corey, durante uma discussão acalorada por mensagens de texto, revelou a Mark que tinha visto as fotos, o que enfureceu e envergonhou o pai. Mark ameaçou Corey, dizendo para ele não contar a ninguém, especialmente a Dylan, sem saber que o irmão mais novo já tinha visto as fotos. Corey decidiu cortar qualquer laço com o pai e passou a chamá-lo de Mark, em vez de pai. No entanto, devido à decisão judicial, Dylan não pôde fazer o mesmo e foi obrigado a continuar visitando o pai. Na noite em que Dylan foi morto, ele havia enviado uma série de mensagens para Corey, relatando que Mark estava criticando-o. Elaine e seu novo parceiro foram criticados por Mark, que dizia que eles não eram bons exemplos para Dylan. Em resposta, Dylan pediu a Corey que lhe enviasse aquelas imagens do pai usando fralda, pois ele queria confrontar Mark diretamente e perguntar como ele podia chamar os outros de maus exemplos. Dylan pretendia confrontar o pai, destacando a hipocrisia. Segundo a acusação, após receber as fotos, Dylan de fato confrontou Mark, e este percebeu que o filho não apenas sabia das fotos, mas também tinha cópias delas, o que poderia ser usado contra ele. Em um acesso de raiva, Mark tirou a vida do próprio filho na sala de estar, escondeu o corpo em 2 locais diferentes e passou horas limpando a cena antes de reportar o desaparecimento do filho. A primeira ex-esposa de Mark, Betsy, com quem ele teve 2 filhos, testemunhou que durante o processo de divórcio e disputa pela guarda, ele disse: "Eu mato as crianças antes de deixá-las com você." Ele também mencionou que a montanha Middle
seria o lugar perfeito para esconder um corpo. A defesa tentou argumentar que Dylan havia fugido e sido atacado por animais selvagens, mas o júri não aceitou essa versão. Após 6 horas de deliberação, decidiram unanimemente que Mark era culpado de homicídio em segundo grau. Em 8 de outubro de 2021, Mark foi condenado à pena máxima de 48 anos de prisão. Dylan não deveria ter encontrado esse destino trágico em 2012. Ele deveria ter tido a opção de não ir para Durango, de crescer e comemorar seu 25º aniversário em 6 de fevereiro de 2024. Mas, infelizmente, esse futuro lhe foi tirado por alguém em quem ele deveria poder confiar. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Diz pra gente qual desses 2 casos te impactou mais. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.